Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para tirar uma dúvida que é muito recorrente. Algumas pessoas perguntam aqui nos comentários do canal e eu acredito que talvez essa dúvida possa ser também sua. Então vamos lá, vamos tentar responder ela. Questão do cicatrizador. Tem algumas pessoas, tem algumas situações em que o dentista, logo durante o ato da cirurgia, ele fez a instalação do implante e ele, em vez dele colocar o tapa-implante, ele já coloca o cicatrizador. Será que isso é correto? Pode fazer isso? É a respeito disso que eu quero conversar com você hoje, a respeito dessa dúvida. Posso colocar o cicatrizador durante a cirurgia de implante? Pode, pessoal. Existem algumas situações onde o dentista, ele pode fazer isso, ele pode colocar o implante, em vez dele colocar a tampinha para ficar escondidinha lá dentro da gengiva, ele já coloca o cicatrizador, tá? Então, se por um acaso o seu dentista fez isso, não está errado ele fazer isso. A única coisa é que a gente tem que ver que nós temos situações diferentes, tá? Eu tenho paciente, ela tem uma quantidade óssea muito boa. Eu tenho um implante que quando a gente faz a instalação dele, ele fica bem firme, com uma força de torque bem fixada ao osso. Eu tenho algumas situações que não fica assim tão bem fixada. Eu tenho pacientes que são extremamente colaborativos, tanto na higiene quanto na mastigação. E eu tenho pacientes que não são tão colaborativos assim, às vezes eles falam que vão fazer, mas eles não fazem, tá? Então, tudo isso vai ser levado em conta quando o dentista ele opta por fazer dessa maneira. Qual que é a vantagem de você colocar o cicatrizador e não colocar o tapa-implante? A vantagem é que durante a osteointegração você já está cicatrizando aquele tecido gengival para o dentista depois fazer a moldagem, tá? Então, o cicatrizador ele vai permanecer por mais tempo, fazendo com que aquele tecido gengival fique um tecido gengival mais maturado, um tecido gengival mais bem cicatrizado, ele vai se apurando melhor, fica um tecido mais bonito, mais forte, tá? Então essa é uma grande vantagem. Outra vantagem é que você não vai precisar passar pelo segundo tempo cirúrgico que a gente fala, que o segundo tempo é aqui, você faz o primeiro tempo instalando o implante e o segundo tempo cirúrgico você volta ao dentista, o dentista tem que dar uma anestesiadinha naquela região onde ele fez o implante e ele dá uma cortadinha para tirar o tapa-implante e colocar o cicatrizador. Às vezes você precisa até tomar um pontinho ali naquela região para você deixar bem certinho e poder cicatrizar melhor. Então, nesse sentido, se você coloca o cicatrizador primeiro, você não vai precisar passar por essa segunda intervenção cirúrgica, tá bom? Então, essas são as vantagens. Agora, quais são as desvantagens? As desvantagens é que se o implante ele não ficar muito bem, se ele não ficar muito bem firme ao osso, né? A gente fala, o implante a gente calcula com torque. Se ele não tiver um torque firme ao osso, um torque ideal, de repente isso pode prejudicar, porque talvez o paciente ele pode comer em cima, você vai de repente estar transmitindo força de mastigação naquele implante e isso talvez levar você a perder o implante. Outra coisa é que se o paciente não higienizar direito aquela região, essa tampinha que vai ficar para fora, pode trazer também inflamação e se você der um azar, talvez perder também o implante, tá? Paciente usar daquela tampinha que ele está vendo para mastigar, não pode, porque você vai estar transmitindo força para aquele implante, você está mastigando e trazendo força, estímulo para aquele implante fora da hora, tá? Não é para acontecer isso. O implante, quando você instala, ou você faz a carga imediata para ele receber o estímulo,
ou você não faz carga, ou você não dá estímulo, tá? Então, se você começar a dar estímulos irregulares nesse implante por conta do cicatrizador, pode também acontecer de você perder, tá? Então, pode colocar o cicatrizador em vez do top implante depois que eu fiz a cirurgia? Pode. Muitos colegas fazem isso, não é errado fazer, mas o dentista ele tem toda a capacidade de poder analisar tanto a parte fisiológica, ele sabe a cirurgia que ele fez, ele sabe se colocar o cicatrizador antes vai ser bem indicado naquele caso que ele está fazendo, tá? Ele vai conhecer o paciente dele para saber se ele é um paciente que é colaborativo ou não é colaborativo, se ele vai falar, olha, não vai comer em cima dessa tampinha, limpa isso direito, e se o paciente não vai fazer isso, tá? Então, o dentista ele tem o poder da escolha nesse sentido, se ele vai fazer desse jeito ou se ele não vai fazer desse jeito. Se ele fizer, é uma escolha dele, porque ele achou que é conveniente por algumas razões que eu estou citando aqui, tá bom? E se ele não fizer, ele vai fazer da forma convencional que é o usual de se fazer, tá? Não está errado colocar o cicatrizador logo depois da cirurgia, tá? Se esse foi o seu caso, fique tranquilo, confie no profissional que você selecionou, ele não está errado de fazer dessa maneira. O único conselho que eu te dou é que, se foi feito dessa maneira, higienize de forma correta, deixe bem limpinho e não mastigue em cima, não use essa tampinha como dente, ela ainda não é o seu dente, tá? Mastigue, procure sempre mastigar, colocar carga nos outros dentes que você tem na boca e não naquela região, tá certo? Pessoal, um vídeo curto a respeito de cicatrizador, mais um vídeo sobre esse assunto, cicatrizador. Eu espero que ele tenha sido útil para você, que ele tenha trazido alguma informação relevante para você, tá? Se você gostou e acha que de repente possa ajudar mais pessoas, eu peço que você compartilhe, tá bom? Se você tiver algum comentário a fazer, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição, a gente vai respondendo. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.